O título de hoje é O Espírito Intercede por Nós. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é Ele que intercede pelos santos. Romanos 8, 27. Só temos um meio de acesso a Deus. As nossas orações só podem chegar até Ele através de um nome, o do Senhor Jesus, nosso advogado. Seu Espírito tem de inspirar as nossas petições. Nenhum fogo estranho devia ser usado nos incensários que eram movidos perante Deus, no santuário. Assim, o Senhor mesmo tem que acender em nosso coração o desejo ardente para que nossas orações possam ser aceitas por Ele. O Espírito Santo, no íntimo, precisa fazer intercessões por nós, com gemidos inexprimíveis. Profundo senso de nossa necessidade e grande desejo por aquilo que pedimos devem caracterizar nossas orações, pois do contrário elas não serão ouvidas. Mas não devemos ficar enfadados e deixar de fazer os nossos pedidos porque a resposta não é obtida imediatamente. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Mateus 11, 12. O esforço de aqui se fala é um santo fervor, como o que foi manifestado por Jacó. Não precisamos tentar agitar-nos na procura de uma sensação intensa, mas devemos calma e persistentemente elevar nossas petições ao trono da graça. Nossa obra é humilhar a alma perante Deus, confessando os nossos pecados e com fé aproximar-nos de Deus. O Senhor atendeu a oração de Daniel, não para que ele glorificasse a si mesmo, mas para que a bênção trouxesse glória a Deus. O desígnio do Senhor é revelar-se em sua providência e em sua graça. O objetivo de nossas orações deve ser a glória de Deus, não a nossa própria glorificação. Quando vemos a nós mesmos como realmente somos, fracos, ignorantes e desamparados, compareceremos diante de Deus como humildes suplicantes. É o desconhecimento de Deus e de Cristo que torna as pessoas orgulhosas e virtuosas aos seus próprios olhos. A infalível indicação de que um homem não conhece a Deus reside no fato de achar que por si mesmo é grande ou bom. A altivez de coração está sempre ligada ao desconhecimento de Deus. É a luz da parte de Deus que manifesta a nossa ignorância e miséria. Quando a glória divina foi revelada a Daniel, ele exclamou: "O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma." No momento em que vê a Deus como ele é, o humilde investigador terá o mesmo conceito de si mesmo que Daniel teve. Não haverá nenhuma exaltação da alma para o lado da vaidade, mas profundo senso da santidade de Deus e da justiça dos seus preceitos. Aos que são guiados pelo Espírito de Deus e em cujo coração habita a graça de Cristo, ele declara: "O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus." Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba, Pai. Somos chamados por Cristo para sair do mundo e separar-nos dele. Somos chamados para levar vida santa, tendo o coração continuamente atraído para Deus e tendo em nossa vida o Espírito Santo como presença permanente. Todo verdadeiro crente em Cristo revelará que a graça do seu amor está no coração. Onde outrora havia separação de Deus, revelar-se-á parceria com ele. Onde outrora se manifestava a natureza carnal, serão vistos os atributos do que é divino. Seu povo deve tornar-se praticante da justiça, pessoas que busquem constantemente a Deus e sempre façam a sua vontade. Isso os tornará completos em Cristo.
devem manifestar aos anjos, aos homens e aos mundos não caídos que a sua vida está de acordo com a vontade de Deus, que são adeptos leais dos princípios do seu reino. Habitando em seus corações pela fé, o Espírito Santo os conduzirá à comunhão com Cristo e uns com os outros, produzindo neles os preciosos frutos da santidade. Esse texto aqui, assim como todos os outros, né, sobre essa inspiração sobre o Espírito Santo, são de extrema importância para nós. Eu já tem algum tempo, mais de um ano, que despertou em mim uma vontade muito grande de estudar sobre o Espírito Santo. E aí eu comprei um monte de livro e tenho estudado sobre isso. E cada vez que eu tento compreender melhor, né, sobre o Espírito Santo, eu percebo o quão grande isso é. Quanto mais a gente cava, mais a gente encontra. E é muito extenso. E Deus não deixou tudo revelado sobre o Espírito Santo. Ele deixou o que a gente precisa saber, deixou partes para que quando a gente busca, a gente vai compreendendo. E há mistérios envolvendo o Espírito Santo que Deus não revelou. E sobre esses mistérios a respeito da pessoa do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, se Deus não revelou e nós não conseguimos chegar na total compreensão, Ellen White diz que o silêncio, né, é ouro a respeito desse assunto. Porque, às vezes, a gente se depara com muita discussão, né, a respeito do Espírito Santo, de pessoas que entendem diferente um do outro e acabam conversando sobre isso e vira até discussão, né? Isso nós vemos muito no nosso meio mesmo, né, dentro da igreja, com relação a diferentes interpretações a respeito da natureza e da missão do Espírito Santo. Mas o que a gente precisa se apegar é naquilo que a Bíblia deixou completamente revelado sobre o Espírito Santo. E isso não há como a gente entender diferente, porque está bem claro, né, na Bíblia. E uma delas é sobre a intercessão. Nós sabemos que nós, diante de Deus, nós não somos nada. Se nós nos achegarmos diante de Deus do jeito que nós somos, com a nossa própria autossuficiência, querendo pedir algo para Deus, nós não vamos poder receber isso. Não tem como. Entre nós e Deus existe um grande abismo, né? Que é o pecado. A nossa natureza se tornou corrompida diante da perfeição de Deus, nós não temos acesso ao trono de Deus. O único meio de acesso ao trono de graça, a chegar a Deus, é através do sacrifício de Cristo. Somente Jesus Cristo pode ser o nosso mediador, nosso advogado, aquele que pode interceder por nós. Mais ninguém. Aí, a gente leu aqui que o Espírito Santo também precisa fazer intercessões por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer isso? Se é Jesus que intercede por nós, que é Ele que é o nosso advogado diante de Deus, foi Ele que verteu o seu sangue por nós na cruz, é somente Ele que pode interceder por nós, né? Mas o Espírito Santo, como que Ele faz isso? O papel do Espírito Santo é nos conduzir a Jesus. Quando Jesus subiu ao céu, ele falou assim: não vou deixar vocês órfãos, vou deixar outro consolador. Essa palavra outro, no original grego, ela está querendo dizer outro igualzinho a mim. Então é como se Jesus tivesse deixado assim, ele mesmo, né? Porque nós sabemos que Deus e Jesus são um, e o Espírito Santo é o mesmo também. É um Deus só, né? Não acreditamos em três deuses, né? Acreditamos em um único Deus, que possui três personalidades. E essas três personalidades nós entendemos que são três pessoas diferentes nos seus papéis, porém formam uma única divindade, que é o próprio Deus. E quando ele deixou o Espírito Santo, ele disse: vou deixar outro consolador, outro igualzinho a mim. E esse vai poder estar com vocês todos os dias até o fim. E estará em vós, né? Imagina, assim, a grandiosidade disso.
Jesus, ele podia estar em alguns lugares, né, quando ele esteve aqui na Terra, somente em alguns lugares ao mesmo tempo, né? Ele tinha que ir andando de um lugar para o outro, porque ele se fez carne, ele viveu como um homem. Mas quando ele deixou o Consolador, esse pode estar com todos nós em todos os lugares ao mesmo tempo e estaria conosco até o fim, né? A obra do Espírito Santo vai se findar, né, na volta de Jesus, quando tudo se concluir, a obra aqui na Terra, né? E depois nós viveremos com ele pela eternidade. Porém, o que nós precisamos entender é que nós não sabemos pedir, porque a única condição de receber o Espírito Santo é pedindo, né? É pedindo. Tem gente que fala assim, nós precisamos nos preparar para receber o Espírito Santo. Daí você fala, eu preciso abandonar meus pecados, eu preciso melhorar minha alimentação, preciso melhorar meu jeito de vestir, eu preciso melhorar meu temperamento, preciso acertar minhas dívidas, aí para eu receber o Espírito Santo. Há uma coisa a gente precisa entender. Se a gente não buscar o Espírito Santo, a gente não vai conseguir fazer nada disso. Tudo isso é importante, tudo isso é obra do Espírito Santo também. Mas sem ele, a gente não consegue fazer. Então, a Bíblia só apresenta uma condição para receber o Espírito Santo, que é pedir. Está escrito lá, pedir e dar-se-vos-á, né? E bater e abrir-se-vos-á, buscar e achareis. A única condição para receber o Espírito Santo é pedir. Então, a gente precisa começar pedindo, 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 e aí ele vai se manifestando na vida da gente gradativamente. É uma progressão, a vida espiritual, a vida em Cristo é uma progressão. É como a Bíblia fala, né? É como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Mas a primeira condição é ter o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence que nós somos pecadores, que nós somos necessitados de um Salvador. O que faz a gente achar que a gente é alguma coisa é o desconhecimento de Deus. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente percebe que a gente é muito pequeno, que a gente não vale nada. Ao nos aproximar de Deus, a reação que o ser humano tem é de miséria, é de fracasso. Porque se você chegar perto de Deus e você sentir assim, agora eu sou bom, agora eu sou melhor, por eu estar perto de Deus, sou melhor que os outros. Esse sentimento não é o sentimento correto de quem está chegando mais perto de Deus. Porque aquele que vai até Deus com sinceridade de coração, ele vai perceber o quanto diante de Deus ele é pequeno. Aí a gente vai enxergar as nossas falhas, a gente vai enxergar o que nós precisamos mudar, o nosso temperamento, a gente vai começar a perceber que a gente não consegue fazer as coisas sem ele, que a gente precisa dele para querer fazer, para poder conseguir fazer, para se manter fazendo. Sem ele, a gente não consegue nada, 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 nada. O dia que a gente perceber isso, que a gente tem essa consciência, qual que deve ser a nossa atitude? Continuar pedindo. A gente pede para receber primeiro, para conseguir enxergar a nossa natureza, e depois a gente continua pedindo para poder melhorar cada dia mais, se parecer mais com ele. E isso é infindo. A gente vai tentando, a gente vai melhorando conforme o Espírito vai agindo em nós, e a gente vai percebendo que a gente precisa mais. Aí você fala, não, eu preciso mais. Aí a sua busca vai ficando mais constante. Que cada vez que você se aproxima, o Espírito Santo vai mostrando para você a sua real condição. E qual é a nossa real condição? De pecadores miseráveis, falhos demais, natureza carnal. Essa é a nossa condição. Mas aí quando a gente começar a andar no Espírito, a Bíblia diz que se a gente andar no Espírito, a gente não vai satisfazer os desejos da carne. Então, se a gente ficar naquela história, mas é que, sabe, a carne é fraca, a gente não consegue ser perfeito, e aí começa a praticar o pecado, a gente só está arrumando uma desculpa, porque a Bíblia ela é bem clara em dizer assim, se vocês andarem no Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne.
que isso quer dizer? Que só tem um jeito da gente permanecer em Cristo, é buscando o Espírito Santo. É pedindo todos os dias o batismo do Espírito Santo. Todos os dias buscando, todos os dias pedindo, pedindo, pedindo. E a Bíblia fala que a gente tem que ser insistente. Tem que ser ali de ficar o tempo todo pedindo, nunca desistir de pedir. E aí esse Espírito Santo vai sendo derramado gradativamente na nossa vida. E aqui nesse texto que nós lemos, fala que nós temos que ter um esforço para fazer isso. Qual é o nosso esforço? Para parar de pecar? A gente vai se esforçar ao máximo e não vai conseguir. O nosso esforço deve ser em buscar o Espírito Santo, em humilhar a nossa alma perante Ele, reconhecer que nós precisamos dele, e entender que quando aconteceram as mudanças na nossa vida, não foi porque, olha como eu sou bom, mas vamos entender que foi porque Ele agiu em nós. Tudo é para a glória de Deus. Daniel, quando viu a Deus, ele ficou esmorecido na presença de Deus. Moisés, quando viu a Deus, ficou esmorecido na presença de Deus. Todo ser humano, quando chega diante de Deus, ele se sente debilitado na presença de Deus. E aí, se nós entendermos que o conhecimento de Deus é que vai nos levar a, a perceber o quanto nós somos fracos, qual que deve ser a nossa atitude? Primeiro, pedir o Espírito Santo, buscar incansavelmente e estudar sobre ele. Estudar sobre Deus, sobre a natureza de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Analisar cada dia, né, o exemplo que Jesus deixou aqui na Terra, nos evangelhos, a sua morte, sua ressurreição, o que ele está fazendo agora, tudo isso deve estar, assim, muito vivo na nossa memória. Você sabe que a gente estuda uma coisa hoje, amanhã a gente já esquece. Então, por isso que deve ser constantemente estudar a Bíblia, estudar, estudar. Porque aquilo que nós contemplamos, né, é nisso que nós vamos ser transformados. Então, se a gente estuda a Bíblia, pouco a pouco a gente vai se transformando de acordo com o que está escrito lá. E esse é o desejo de Deus para nós. Nós somos chamados para uma vida santa, uma vida de perfeição. Mas isso não quer dizer, assim, quando a gente fala perfeição, não é você ficar tendo atitudes, assim, que se considera melhor que as outras pessoas. Ser chamado uma vida santa, que a Bíblia diz, é você andar com Deus, andar com Ele. E sabe o que vai produzir isso em nós? Humildade. E não arrogância, não orgulho de achar assim, agora eu estou abastado, nada tenho falta. Não, pelo contrário, a gente vai se tornar cada vez mais humilde. Quando as pessoas perceberem humildade em nós, significa que nós estamos andando no Espírito. E é o Espírito Santo que nos conduz a Cristo. Sem Ele, irmão, sem a obra do Espírito Santo aqui na Terra, nós não reconheceríamos o papel de Jesus, do nosso Salvador. Por isso que o meu desejo hoje, queridos, é que nós todos aqui busquemos incansavelmente pelo Espírito Santo. Pedir, 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 para que Ele manifeste as suas obras na nossa vida, para que nós possamos produzir os frutos do Espírito, nosso caráter possa ser mudado de acordo com o caráter dele, e que quando aparecer algo bom em nós, que nós glorifiquemos a Deus por isso, e não a nós mesmos, porque sem Ele nada nós somos e nada nós poderemos fazer. Que a gente tenha isso na mente e não esqueça que nós precisamos dele para tudo, até para querer fazer, e para continuar fazendo, para se manter no Espírito, tudo nós precisamos dele. É uma busca incansável e constante, todos os dias da nossa vida, até Jesus voltar. Então, que Deus nos abençoe para isso, que esse dia seja um dia que nós vamos andar no Espírito, para que nós não satisfaçamos os desejos da carne. É meu pedido para mim, e para minha vida e para a vida de vocês neste dia. Amém.